Iane, fomos surpreendidos nesta noite. O dia inteiro estava aparecendo aquela narração do Galvão Bueno, né? Do Galvão não, acho que é do Kleber Machado. Do Hoje Kleber sim, Machado. hoje não, hoje sim, hoje não. A gente não sabia o que estava acontecendo. Acordamos com a notícia de que JJ havia dito sim. De repente, começou um monte de gente aparecendo, falando que não. Daqui a pouco, mais gente falando sim. E agora à noite, sai a notícia de que Jorge Jesus disse ao Eric Faria que não tem hipótese alguma de sair do Benfica e que vai continuar. Eu vi que recentemente você tem comentado até sobre o Jorge Jesus, acho que você também tem um grande interesse na volta do treinador, mas eu gostaria de saber, além da sua opinião quanto ao JJ, para a gente começar a falar um pouquinho sobre outros nomes, principalmente como Carvalhal, que você trouxe uma reportagem, né, de toda uma thread completinha analisando o treinador, para a gente conhecer mais. Porque amanhã tem reunião em Braga, o Marcos Braz e o Bruno Spindel já estão em Braga para conversar com o presidente da equipe e, posteriormente, deve estar já sacramentando, talvez, quem sabe, até mesmo a vinda desse treinador. Então, saber um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse panorama geral dos treinadores, principalmente Jorge Jesus, e aí a gente entra no Carvalhal. Cara, então, apesar de ser muito, muito fã do JJ, eu acho que essa novela já se arrastou por muito tempo. Acho, inclusive, desnecessário esperar jogo do Porto, até dia 30. Eu vi gente falando para esperar até o meio do ano, quando acaba o contrato dele, e ficar com o Mauricinho. Eu realmente queria que ele desse esse não definitivo ou sim definitivo para isso não se arrastar por muito mais tempo. Como estava hoje mesmo, o Twitter foi abaixo praticamente, né? Começou 8 horas da manhã e até agora não parou de chegar nada. E sobre impressionante. E sobre o Carvalhal, eu acho que ele se assemelha muito ao Jorge Jesus e por isso ele seria a minha não segunda opção, né? Seria a minha opção entre os mais viáveis, eu escolheria ele, com certeza. Perfeito. Qualquer uma das duas imagens que eu colocar aqui, a ordem não altera o produto, né? Então, altera um pouco, porque em uma eu acho que tem o Mateuzinho e o Ramon fazendo a ala, e na outra tem o Bruno Henrique. Deixa eu ver se é essa aqui. Everton. Essa aqui é com o Mateuzinho fazendo a ala. Beleza. Então, nessa aí você puxa o Felipe Luiz um pouquinho para trás para fazer essa linha de 3 zagueiros, né, que é mais ou menos a forma que ele joga hoje, né? Explica mais um pouco para a gente. Dá para ver também que tem Pedro e Gabigol, que é um grande desejo da nação. Como é que você enxerga o Carvalhal conseguindo fazer essas peças conectarem? Então, eu fiz essa montagem, né? Eu fiz baseada na maneira que ele atualmente comanda o Braga. E, assim, analisando o Felipe Luiz, que pela idade ele está em claro declínio técnico, eu acho que trazendo ele para fazer esse zagueiro mais defensivo, esse lateral mais defensivo, que também atua como zagueiro pela esquerda, acho que vai prolongar a carreira dele em no mínimo 2 temporadas, porque ele tem qualidade técnica absurda, né? A gente sabe. E aí o Carvalhal, ele gosta de jogar com esses dois jogadores muito abertos na ponta, quase na linha lateral mesmo. E aí eu acho que ele faria com o Isla, porque dando amplitude o Isla é melhor que o Mateuzinho. E aí jogando o Bruno Henrique para a ala, o Arrascaeta flutuando como falso 9, que ele sabe fazer isso perfeitamente, e Pedro e Gabigol, que é o desejo da nação, né? Ver eles dois juntos. Perfeito. Você, Bigode, né? Você tinha levantado algumas coisas com relação a isso, né? Qual treinador teria essa capacidade de fazer esses dois caras jogarem juntos, né? Eu tinha visto, na verdade, o Carvalhal não me aprofundei tanto, né? Mas eu vi legal o Paulo Souza, o trabalho do Paulo Souza na Fiorentina. Era algo semelhante. Ele estava jogando no 3-4, a gente contar os alas, né? 3-4-2-1. Esse é até um esquema melhor, porque você deixa o Gabigol bem do lado do Pedro mesmo. Mas esse outro do Paulo Souza, você recuava
esse segundo atacante para a mesma linha do Arrascaeta. E assim, uma coisa que eu vi no Paulo Souza, eu não sei se tem essa questão do Carvalhal. Ele consegue colocar um atacante na ala, porque tem aqueles caras mais engessados, não. Quem tem que ser o ala são os laterais e tal. Você colocou aí o Isla de um lado, Isla / Mateuzinho, e do outro você botou o Bruno Henrique. E foi um desenho que eu fiz sobre esse esquema do Paulo Souza. O Paulo Souza ele chegou a botar o Cuba naquele período da Fiorentina, quinto colocado, tal, ele colocou o Cuba numa função, numa lateral, numa ala, e o Marco Alonso na outra. Ele tem o Carvalhal ele tem essa adaptação de jogador, porque seria uma novidade o Bruno Henrique na ala. Por mais que ele jogasse na ala num esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas jogar na ala com esquema de 3 zagueiros, eu acho que exige um pouco mais. Principalmente dos zagueiros que você colocou. Talvez até essa improvisação do Felipe Luiz, que eu concordo com você. Pode seguir um caminho ali de Maldini e tal. Isso, exatamente. Justamente. Então, assim, ele tem essa adaptação de jogador de fora de posição, jogar de repente, né? Enfim, você entendeu. E além de saber adaptar bem os jogadores, ele é muito exigente quanto à disciplina tática. Então, eu acho que funcionaria sim. A gente nunca viu o Bruno Henrique na ala, mas ele é polivalente no setor ofensivo. Eu acho que funcionaria ele como ala, e o Carvalhal trabalha muito bem os jogadores dele, tanto que taticamente são impecáveis. Os jogadores têm a disciplina tática assim, invejável. A nível de Brasil é outra coisa o que acontece lá. E deixa eu perguntar uma outra coisa, Yane. Justamente, assim, vou comparar porque o esquema é bem parecido e eu só estudei o Paulo Souza. Desculpa a preguiça. Mas ele jogava com um atacante, um centroavante mesmo, nato. Um centroavante nato. Era o Kalinic. O Kalinic, que hoje eu não sei aonde ele anda, mas era ex-Atlético de Madrid, ex-Milan e tal. E ele jogava com o Kalinic. Era um meia e um segundo atacante. Ele joga com esse 9 mesmo, porque ele lembra que era uma exigência do JJ. Ele acabou o JJ cedendo e botando o Gabigol e Bruno Henrique, justamente porque o Balotelli não veio. Mas ele tem essa questão, hoje a gente tem. Né? Ele tem essa questão de jogar com esse centroavantão mais 9 mesmo, ou um estilo Gabigol. Clássico, né? Eu acho que ele usaria sim o Pedro. Eu acho que o Pedro ia ser um dos 11 titulares com toda certeza, com o Gabigol jogando mais ali perto da ponta direita. Eu acho que essa escola portuguesa de treinadores, eles curtem muito esse lance do 9 clássico, né? Aquele centroavantão que faz pivô e sabe girar ali. E o Pedro desempenha essa função perfeitamente. Eu acho que ia ser um dos titulares dele com toda certeza. Hoje os 3 times de Portugal jogam, né, dentro dessa linha com atacante, né? O Benfica eu sei que joga porque tem esse Darwin Nunes que vem chamando atenção pra caramba, Taremi, né? O Porto é o Taremi. Isso. E o Sport eu não lembro. O Sport eu não lembro quem é o 9 do Sport, se a galera puder falar. Do Sporting, né? Sporting, igual a Andrea fala. Deixa eu pegar aqui, porque eles jogaram hoje, venceram, mas eles jogaram com a equipe reserva. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Então, eles jogam atualmente com um tal de Paulinho, mas eu não sei se ele é esse cara. Não, Paulinho centroavante. Paulinho centroavante. Paulo Dias Fernandes, ele é bem... Paulinho. Ele é bem alto, bem forte mesmo, é um centroavante mais nesse pique mesmo. É o Paulinho. E aí, se você pegar outras escolas, o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton jogava com o Raul Jimenez, meu inglês é péssimo. Aí eu falo rápido. Não, é maravilhoso, ele alegra o dia. Pra passar batido. Ele jogava com o Raul Jimenez e outros, né? Então, é interessante. Isso é interessante por quê? Porque eu penso assim, os jogadores mais caros do Flamengo, os treinadores limitados aqui diziam que só podiam jogar um. Isso em qualquer empresa, isso seria um absurdo. Você gastar os seus 2 jogadores mais caros não poderem jogar junto. Entre Carvalhal e Vitor Pereira, qual vocês preferem? Tem alguma análise para ser feita na comparação entre os 2 treinadores para a preferência ao Carvalhal, ou Yane? No sentido de, a forma de jogar... Uma coisa que eu ia te perguntar, como o Carvalhal talvez reage à beira do campo, se também é parecido com o Jorge Jesus,
aquele cara que fica o tempo inteiro cobrando, gritando, um cara bem perfeccionista, eu diria, né? E aí ele faz essa pergunta, entre Carvalhal e Vitor Pereira, qual vocês escolheriam? Então, tão enérgico quanto o Jorge Jesus é muito difícil, né? Porque o cara parece um louco na beira de campo, mas ele é assim, bastante enérgico, ele exige, que nem eu falei, ele exige muito dos seus jogadores ser taticamente disciplinados. E entre ele e o Vitor Pereira, eu prefiro o Carvalhal. Tanto que ele foi uma indicação do Jorge Jesus quando o Jesus saiu, ele indicou o Carvalhal para vir, né? Aí por conta da pandemia e, enfim, a época ele não veio, mas eu escolheria o Carvalhal. Mas o Vitor Pereira também tem essa riqueza de esquema tático que o Carvalhal tem. O Carvalhal, ele, pelo menos assim, a gente tem muita informação do Carvalhal, a gente vê que é um cara dotado de estudo, tem um trabalho ali muito voltado para a tática, como você disse. O Vitor Pereira é algo próximo ou superior ou igual? Então, o Vitor Pereira ele fez alguns ótimos trabalhos no futebol turco, né? É turco? Turco. Turco e chinês, eu acho. Então, ele nunca treinou em grandes centros europeus. Nenhum time assim, nenhum trabalho excepcional em um grande centro europeu. Mas ele também é um ótimo. Eu acho que de todos os nomes cotados, todos são ótimos nomes, tanto o Vitor Pereira, quanto o Paulo Souza, quanto o Carvalhal, que no Brasil, qualquer técnico minimamente estudioso sobra, né? A gente vê isso com o Palmeiras. Isso que eu falei. Isso que eu falei, assim, isso que eu falei na live de ontem, que o Abel, a galera fala muito que o Abel não volta para a Europa por amor ao Palmeiras, porque quer ficar ao Palmeiras, mas na verdade eu acho que ele não é tão olhado como era o Jorge Jesus, pelo menos ali no âmbito de Portugal. E eu vejo uma limitação do Abel. Assim, como assim, a gente analisar o sarrafo mais em cima de um europeu, eu vejo uma pobreza. Só que eu acho que é uma pobreza que chega aqui e sobra. Porque exatamente. aqui então, assim, por isso que eu falo, eu acho que assim, a gente não precisa mirar no JJ, eu acho que é importante a gente saber se o JJ vem ou não, mas eu acho que trazer um treinador médio a nível europeu já acho que já é o suficiente para sobrar dentro da América do Sul. Acho que acho que é o diferencial entre quem estuda e quem não estuda. Acho que é isso, entendeu? Essa rodagem enorme. O Abel Braga tá no Fluminense de novo, gente, pela 4ª vez. Sim. Esse é o nível de técnico que a gente tem aqui no Brasil, né? Justamente. Eu nem me importo, eu quero que eles se explodam por lá. Tô feliz pra caramba. Só que assim, brincadeiras à parte, cara, o Abel vai acabar conseguindo fazer um trabalhinho ali ok para a nível Fluminense, porque a nível Fluminense ele ainda é talvez algo surpreendente, ainda dê caldo, diferente de top 3, 4 do Brasil hoje, né? A segunda imagem que você me mandou foi essa aqui, e tem a mudança talvez de também deixar de lado a questão do ponta do outro lado, né? Sendo lateral e trazendo o Everton Ribeiro ou o Vitinho. Como é que funcionaria mais ou menos isso? Então, nesse estilo, não teriam alas, né? Teriam os 2 pontas abertos como a gente tem hoje. Aí seria uma linha de 3 com 2 pontas e o Arrascaeta fazendo o jogo pelo meio, mas caindo mais para a meia direita, e o Pedro de centroavante e o Gabigol na ponta direita também. Eu acho que nessa imagem só tá errado o Davi Luiz, eu acho que ele faz melhor esse zagueiro central, esse zagueiro central saindo pelo meio para ajudar nessa zona do campo. Eu tenho uma dúvida aqui quanto a esse trabalho, para deixar você falar também um pouquinho mais, e aí eu quero te fazer essa pergunta. Assim, óbvio que é uma suposição, mas vamos dizer que no seu achismo, no que você analisou de Carvalhal, você acha que essa mudança tão drástica de deixar de ter laterais jogando em suas funções e trazendo esse estilo de jogo com atacantes fazendo as alas, que não é algo convencional no Brasil, mas na Europa muitos times têm feito isso. Eu acho que na Inter de Milão acontece isso.
Você acha que isso poderia ser um dificultador em algum momento ou poderia ser uma revolução no próprio futebol brasileiro? Então, eu acho importante frisar que o Carvalhal ele é bem flexível em relação à formação tática. Eu fiz essa aí, não foi brincando, né? Mas eu analisei o time do Braga e aí eu joguei os jogadores do Flamengo que se encaixariam nas posições dessa maneira. E aí o cara acompanha assim, o futebol português, ele deixou claro que ele usa um atacante como ala e outro lateral. Às vezes ele até usa um lateral, mas ele usa um só. E geralmente é o lateral direito, que provavelmente Iago. seria o... É o Iago lá, né? O Iago? Ela, eu acho que é o Iago, que era do Curitiba, né? Isso. É isso. Uhum, e aí ele usa esse lateral direito como ala e na outra ponta ele usa o atacante. Mas eu acho que ele não vem... É importante ter até a pré-temporada que ele chegue o mais cedo possível para começar a implementar isso. Mas eu acho que se fosse necessário, se a diretoria interferisse, ele não forçaria, como, por exemplo, o Domi fez, para colocar o ritmo e a forma de jogo dele logo assim, de uma vez de cara. Corrigindo, Ian Couto, né? Iago Couto, não. Ian Couto, lembrei agora. Lembrei não, tô vendo aqui. Era do Coritiba mesmo. A gente viu naquele jogo juntos, né? Tu até falou... Ele é Coritiba, ele foi pro Manchester City e aí começou a ser emprestado. Justamente, você citou a Inter de Milão faz justamente isso. Tem um lateral de ofício na direita, que é o Darmian, eu acho. E na esquerda é o Perisic, né? Que é um atacante que joga pelo lado esquerdo, lado esquerdo, pé trocado, né? Que é legal, porque assim... Eu acho que quem joga pelo outro lado é o Dumfries. Tá o Dumfries agora, mas era o Darmian até pouco tempo. Darmian. Isso. Então, assim, é um esquema legal, mas acho que para a montagem do time, o Flamengo vai ter que começar a reformular. Mas assim, o Iane, ele é adepto a um esquema base, pode-se dizer assim. Ele vai, obviamente, mudar tal em determinados momentos, mas ele tem um base que, assim, sei lá, chutar aqui, a cada 10 jogos, ele vai jogar 8 com aquele base, de repente ele vai mudar quando enfrentar um time mais forte, um time talvez muito fraco, ele vai poder botar um esquema mais solto. Como é que funciona essa questão? Tendo analisado ele, estudado, os principais trabalhos dele nos times de Portugal foram no Rio Ave e no Braga, né? E aí, nesses dois times, ele usou o 3-4-3, mas não é às vezes as pessoas confundem, pensam que 3-4-3 às vezes usar 3 zagueiros é ser defensivo, mas não, são times bastante ofensivos. Sim.